Abra sua Bíblia em Malaquias capítulo 1. Nessa manhã nós vamos ler e expor os versos 1 ao 5. Hoje nós começamos então uma nova série no livro do profeta Malaquias. E essa vai ser uma das, talvez a primeira série até que o pastor Heber e eu nós pregaremos um livro inteiro, do início ao fim. Esse já era um desejo nosso. Esse já era também um pedido feito àqueles que nos acompanham no canal no YouTube, sempre mandam e-mail ou recado: pastor, quando vocês vão começar um livro e até o fim, para que a gente possa nos ajudar a entender o contexto do livro, as mensagens principais. Então Deus nos deu a graça e a oportunidade de fazer isso, através da exposição do profeta Malaquias. Esse que é um livro extremamente relevante para o nosso tempo. A gente vive em momentos difíceis no nosso país, um momento de crise em várias áreas do nosso país, na política, crise no aspecto religioso, na moral, na ética. E esse é o pano de fundo, esse é o contexto que vive também Malaquias e a nação do seu tempo. Nós vivemos em um tempo onde o altar está lá, a adoração está sendo feita, mas como no tempo de Paulo em Atenas, o Deus também é desconhecido. E esse é um tempo em que o profeta Malaquias, ele profetiza para um povo que já não conhece mais a Deus como deveria conhecer, a despeito de toda a religiosidade, a despeito de todas as manifestações religiosas externas. Não há verdadeiro conhecimento de Deus. Malaquias está lidando com aquilo que será o princípio do farisaísmo que Jesus enfrentará no Novo Testamento. Esse é um texto que também nos apresenta uma gloriosa esperança. Quando veremos dias melhores, quando poderemos desfrutar de um reino de justiça, de alegria e paz. Sim, esse livro termina com um tom de esperança. Quando o sol da justiça se levantará, e quando Deus então, naquele grande dia, grande e glorioso dia, mostrará de maneira soberana aquilo que Ele é e aquilo que Ele tem feito na história. De tal maneira que essa profecia, ela é apresentada em termos de assunto, basicamente em 3 partes. Em um primeiro momento, Deus em primeira pessoa fala aos sacerdotes, à liderança da igreja. Em um segundo momento, o profeta em terceira pessoa fala a todo o povo. E depois, então, finalizando o livro, Deus novamente em primeira pessoa, agora fala a todos os povos. Agora traz esperança para o seu povo e uma palavra de juízo, de julgamento para aqueles que se voltam contra o povo do Senhor, daqueles que estão perseguindo o seu povo. E isso também é um tom de esperança para esse povo que sofre em um tempo difícil. Sim, esse é um tempo de grande sofrimento. Isso porque o profeta Malaquias, ele profetizou logo depois do exílio babilônico. Essa é uma profecia pós-exílica. E se você lembra a história bíblica, você sabe que Esdras foi um instrumento do Senhor para gerar uma revitalização, um reavivamento quando o povo voltou do exílio. No entanto, toda essa ação, ela durou pouco tempo. Então Deus resolveu levantar mais um dos seus servos. Deus levantou Neemias para que pudesse dar continuidade às reformas necessárias. E esse trouxe então revitalização no aspecto físico da cidade, no aspecto religioso e no aspecto social. No entanto, essa revitalização também, ela não durou muito tempo. E o povo então começou agora a viver uma vida que parecia estar sendo muito boa, mas que era apenas a aparência. Porque, como eu disse a vocês, o culto estava sendo prestado, mas o espírito era de um serviço superficial, sem arrependimento e sem devoção interior. Os salmos eram entoados no culto, mas a murmuração, ela poderia ser ouvida em todas as praças da cidade. A escritura era aberta, era lida e era pregada, no entanto ela caía em ouvidos surdos, tomados pela incredulidade. O povo parecia ter desacreditado nas promessas do Senhor.
O Senhor tinha levantado já profetas como Jeremias, como Isaías, que tinha dito que Deus, ele implantaria um reino de justiça, de alegria e paz. Agora aqui está o povo passando muita necessidade, sendo oprimido, pagando pesados impostos, enfrentando a opressão dos seus inimigos, mesmo enquanto vivem em liberdade, e parece que Deus está distante e indiferente ao sofrimento do seu povo. Esse é um tempo, mais uma vez, de se voltar para o Senhor, de orar e de buscar ao Senhor, de se arrepender dos seus pecados e de clamar mais uma vez que Deus restaure o seu povo. Mas ao invés de se voltar para o Senhor, eles se voltam contra o Senhor. E ao invés de obedecerem ao Senhor, o que se vê é um ceticismo que a esta altura já é generalizado. No entanto, esse desânimo que o povo está passando, agora dá lugar a uma série de questionamentos. Será que realmente Deus de fato vai cumprir as suas promessas? Será que Deus realmente nos ama? Será que um dia nós realmente reinaremos com Ele? Será que veremos a sua justiça sendo estabelecida nessa terra? Será que um dia desfrutaremos da justiça, da alegria e de paz? E esses questionamentos, então, eles não estão apenas no íntimo do coração do povo. Como eu disse, eles também podem ser ouvidos nos corredores dos templos. Eles também podem ser ouvidos nas mesas das casas. Eles também já são ditos nas praças públicas da cidade. E as pessoas estão questionando ao Senhor as suas promessas. E é nesse momento, então, de ceticismo, de desânimo espiritual, que Deus levanta o profeta Malaquias, a fim de poder falar ao seu povo. Malaquias, então, é uma espécie de Sócrates judeu. Porque, entendendo a situação que o seu povo está vivendo, compreendendo esses questionamentos e talvez sendo um daqueles ouvidos que durante muito tempo está ouvindo a reclamação e a murmuração do povo, ele decide estruturar todo o seu livro através de uma estrutura de perguntas e respostas. E aqui então nesse livro nos apresentadas 7 profecias. E todas essas profecias, de modo geral, recebe essa estrutura. Há uma afirmação contundente do Senhor sobre um fato que diz respeito à sua pessoa e à sua ação. Essa afirmação contundente, ela é respondida por um questionamento em tom de ceticismo e em alguns momentos até mesmo de cinismo. Esse questionamento agora é respondido mais uma vez através de uma repreensão do Senhor, que é carregada então de ensinamento. E essa então é a razão pela qual o título dessa série é Uma Conversa Franca sobre a Vida Diante de Deus. Porque o que nós vamos ver aqui são diálogos de Deus com o seu povo. Mas não pense em uma conversa no sentido de que Deus se coloca diante do seu povo e aí como um igual, tenta dialogar com o seu povo. Não, essa é a conversa de um Senhor com o seu servo. Não pense também que a única coisa que o profeta deseja é convencer intelectualmente a sua nação, convencer intelectualmente os seus ouvintes, para que então, sendo esclarecidos por esses pontos que serão logicamente defendidos, eles possam então crer e que isso é o suficiente para que haja transformação e arrependimento. A gente sabe que isso não é possível, porque o nosso problema não é intelectual, é moral, é de coração. E ele visa encontrar exatamente essa transformação profunda nos seus ouvintes. O capítulo então de número 1, versículo de número 1, apresenta a abertura, uma espécie de introdução ao livro. Veja na sua Bíblia, uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. O fardo do Senhor para o seu povo. E aí então Deus logo apresenta uma ideia concreta, uma afirmação contundente. E a afirmação é essa:
eu sempre os amei. Observe vocês que essa afirmação, ela é respondida com um questionamento. E esse questionamento, ele vem de um ceticismo, ele brota de um coração cético. E o profeta diz: mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Ou como que o Senhor tem nos amado? Então o Senhor agora vai responder esse questionamento, mostrando por que o que ele diz é de fato o que ele diz, e comprovando com argumentos lógicos e históricos, que de fato ele tem amado o seu povo. E o argumento do Senhor é o seguinte: não era Esaú irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia eu amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú. Transformei as suas montanhas em terra em terra devastada e em terras de sua herança, em morada de chacais no deserto, uma terra desolada, como diz outra versão. Embora Edom, isto é, a descendência de Esaú, afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas, assim diz o Senhor dos Exércitos. Podem reconstruir, mas eu novamente vou derrubar todas essas coisas, o Senhor diz. E aí, mais uma vez, é dito algo muito sério para com esse povo, porque é dito que esse povo será chamado terra perversa, povo contra o Senhor está irado para sempre. E o versículo de número 5, então, termina com uma grande promessa e uma grande realidade que será vista no futuro. Vocês verão isso com os seus próprios olhos e exclamarão: grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Vamos então, olhando para essa estrutura, vermos então essas três coisas. Primeiro, uma afirmação em tom contundente do Senhor. Segundo, um questionamento em tom cético. Terceiro, uma resposta em tom de repreensão. O tema de tudo isso daqui, dessa primeira profecia, é o amor. Em um primeiro momento, o amor é declarado. Em um segundo momento, o amor é questionado. Em um terceiro momento, o amor é reafirmado. Vamos olhar então esses primeiros versos e essa primeira conversa franca sobre a vida diante de Deus. Vamos à afirmação contundente do Senhor. E a afirmação é: eu sempre os amei, ou eu vos tenho amado. E as traduções, elas foram felizes aqui na maneira como tentaram traduzir o aspecto verbal que aparece no hebraico. Porque Deus não está dizendo e não está se referindo a um amor pontual no passado. Não é que ele amou a Jacó e ele então fez uma aliança com Jacó e agora eles podem olhar para o passado e simplesmente ver esse amor ali em forma de promessa. Não. A ideia aqui é de algo que é frequente. A ideia aqui é de algo que é permanente. O que Deus está dizendo aqui é que no passado Ele fez uma aliança com o seu povo. E essa aliança foi demonstrada através de atitudes amorosas. E que Deus agora é fiel à sua aliança. E é que Ele continua a demonstrar esse amor em toda a história. É por isso que ele diz: eu tenho amado a vocês. Eu tenho feito isso não apenas no passado, através dos servos do passado, através dos pais. Eu não sou apenas o Deus dos antigos, eu sou o Deus de vocês e serei o Deus do meu povo para todo sempre. E eu tenho amado a vocês o tempo todo. Eu tenho amado a vocês o tempo todo. A linguagem, tanto aqui como a que vai aparecer nos versos de números 2 e 3, é uma linguagem técnica que aponta para o pacto. E quando nós olhamos para o pacto, amor significa se manter leal a um acordo feito. Quando Deus nos convida a amá-lo sobre todas as coisas, Deus não está nos convidando a apenas termos um sentimento em relação a Ele. Na verdade, Deus está nos convidando a nos submetermos à sua pessoa, a nos submetermos à aliança feita. E nesse caso é de vida de obediência. E quando Deus diz que Ele nos ama, não é apenas que Ele tem um sentimento para conosco. É muito mais do que isso. O sentimento está envolvido.
Todavia, Ele nos ama agindo. Quando Ele diz que nos ama em Cristo, não é porque Ele manda flores para nós, é porque Ele mandou o seu Filho para a cruz. Amor é atitude. E Deus diz, eu tenho demonstrado através das minhas ações que de fato eu amo a vocês. No entanto, o povo se levanta e diz, mas de que maneira o Senhor tem nos amado? O que me motivou essa pergunta é exatamente o contexto no qual o povo está vivendo. Esse é um tempo muito difícil. Esse é um tempo de grande dificuldade. E por isso o povo está dizendo, que tipo de amor é esse? Olhe para a nossa volta, Senhor. Nós acabamos de sair de um cativeiro. E agora nós estamos aqui de volta na terra. E nós ouvimos dos profetas que o Senhor de fato nos daria um reino. Agora olha a nossa volta, onde é que está o nosso rei? O Senhor disse que ia trazer libertação para nós, mas olha ainda como os povos estão à nossa volta. Olha como nós somos oprimidos. Olhe, Senhor, para a nossa volta. Veja quanta injustiça para com o seu povo. Olhe, Senhor, para a nossa volta e veja que há corrupção de todos os lados. Olhe, Senhor, para a nossa volta e veja como os povos estão prosperando. Mas aqui estamos nós, passando dificuldade, Senhor. Então diga-nos, de que maneira o Senhor tem nos amado? Se nós somos o povo que é alvo do seu amor, alvo das suas promessas, por que nós estamos passando por todas essas dificuldades, enquanto os povos estão vivendo a prosperidade da sua iniquidade? Que tipo de amor é esse? Este questionamento tem como pano de fundo aquilo que vai ser verbalizado no capítulo de número 3, versículo de número 14 e 15. Quando o povo diz, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos os seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Eles dizem, por isso agora consideremos felizes os arrogantes, pois todos prosperam, os que praticam o mal, como escapam ilesos e desafiam ao Senhor e nada acontece. Agora nós viemos aqui ao culto, nós prestamos sacrifício, nós tentamos fazer o que é certo, nós tentamos obedecer os mandamentos, mas olha para a nossa situação. Olha, Senhor, para a nossa volta. Aí se você já leu a Escritura, principalmente os Salmos, você vai perceber que esses questionamentos, eles não são duros assim como aparentemente eles parecem. Porque a Bíblia fala de alguns irmãos, e isso é texto inspirado, que se voltaram para o Senhor e lamentaram também a sua causa. Sim, o maior grupo de salmos que nós temos na Bíblia é a categoria do lamento, onde as pessoas se voltam para o Senhor e dizem coisas como, até quando, Senhor? Para sempre se esquecerá de nós. Até quando, Senhor, o Senhor vai esconder o teu rosto de nós? Até quando, Senhor, terei inquietações e tristeza no meu coração, dia após dia? Até quando, Senhor, o inimigo triunfará sobre mim? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? E aí você olha para esses salmos e olha agora para o que está acontecendo em Malaquias e você diz, olha, é a mesma coisa. É apenas mais um lamento, só que não. E por que não? Uma das coisas que você precisa aprender, e nós temos estudado isso nas segundas-feiras no nosso curso, é que o salmo de lamento, na verdade, é um derramado coração de alguém que busca ao Senhor, de alguém que pede ao Senhor que olhe para Ele. Por quê? Porque ele tem fé no Senhor, porque ele confia no Senhor. Isso é apenas uma maneira poética, isso é apenas um recurso literário para dizer da angústia que uma alma pode passar vivendo em um mundo caído, mas de como eles podem então confiar no Senhor, adorar ao Senhor e se submeter à sua vontade.
É por isso que esse mesmo salmo que eu comecei a ler para vocês, continua dizendo: olha para mim, Senhor, e responde-me, Senhor, meu Deus, ilumina os meus olhos, do contrário, dormirei o sono da morte. E ele continua: os meus inimigos dirão, eu venci. E o Senhor não pode permitir, Senhor, que os inimigos vençam, porque isso tem a ver com o seu reino, isso tem a ver com a sua pessoa. E o salmo termina dizendo: eu confio no teu amor. O meu coração exulta a tua salvação. Ah, Senhor, eu quero cantar, porque eu amo ao Senhor. Ah, Senhor, eu quero cantar, porque o Senhor tem feito muito bem na história. Às vezes, Senhor, a nossa fé é vacilante, mas eu sei que o Senhor está comigo. Se você ler um dos clássicos do Salmo de Lamentos, que é o Salmo de Asaf, você vai ver essas coisas, mas você vai perceber que como ele termina em um tom de devoção, de submissão e de reconhecimento do amor de Deus, da sua soberania e do seu cuidado. Agora o que nós temos em Malaquias é um povo que questiona ao Senhor, mas esse questionamento brota de um coração descrente, de um coração hostil para com Ele, de um coração que já está perdendo o apreço para com o Senhor. E agora as dificuldades que esse povo está enfrentando o coloca diante de um questionamento cético, que tenta agora olhar para o Senhor e perceber se o seu amor de fato é válido ou não. Ao contrário, eles deveriam se voltar para o Senhor amando, se submetendo aos seus mandamentos, se submetendo à sua vontade. E agora perceba que Deus se volta para esse povo, e Ele se volta abrindo essa série de profecias que serão pesadas, dizendo: eu os tenho amado. A primeira coisa é para que deixe bem claro de que, de fato, o que virá serão repreensões duras, mas carregadas de amor. Serão repreensões duras, mas de um Deus que está disciplinando porque ama e porque quer bem. Mas isso também sublinha o fato de que esse povo não responde bem à situação que eles estão enfrentando. Porque a resposta é ingrata diante de um Deus que os ama e que tem demonstrado isso durante toda a história. É por isso que então Deus os repreende e os exorta e os orienta, dizendo: leve os seus olhos, versículos de número 2 e 3. Não era Esaú irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó, mas rejeitei, aborreci, odiei Esaú. Sim, diz o Senhor, eu transformei a sua terra em uma terra de desolação. Aquilo que foi herança, hoje, não se resume a nada. Então Deus vai provar o seu amor destacando 2 pontos. O primeiro: o amor de Deus é comprovado pelas suas ações graciosas. É como se o Senhor estivesse dizendo: eu poderia ter escolhido Esaú, e se assim fizesse, Edom seria o alvo do meu amor, Edom seria o alvo do meu cuidado. Mas eu então resolvi não escolher Edom, e por livre graça e de forma soberana, eu decidi escolher então a Jacó. E eu fiz isso enquanto não havia nenhuma diferença entre eles. Eu o amei quando eu poderia não amar. Eu escolhi um quando eu poderia ter escolhido outro. E como nós vimos na citação que o apóstolo Paulo faz e na sua aplicação, isso aqui aponta para a liberdade do Senhor em fazer essas coisas. Ele não foi coagido por nada. Não havia nada que pudesse atrair em um ou outro. Não havia nada que pudesse diferenciar um do outro.
mas ele, de forma livre, escolheu um e não a outro. E por que ele fez isso? Ele agora colocou o seu coração, o seu amor, nesse povo. E quando nós olhamos para essa história, nós podemos muito bem perceber a nossa própria história. Por que você está aqui nessa manhã e não está prostrado diante dos ídolos? Por que você é um pai de família e não um assassino e não um ladrão? Por que você tem uma família constituída e não vive entregue aos seus próprios pecados debaixo da ira de Deus? Por que você tem experimentado transformação, restauração, mudança de vida e não tem caminhado a passos largos para a perdição? Por quê? Porque Deus olhou para você quando te chamou e viu algo de bom? Não. Não. Ao contrário. Ele poderia muito bem não lhe amar, mas ele decidiu te amar. E agora ele decidiu se relacionar com você e não te aborrecer, não te rejeitar. E não é por um dia, gente. Não é tirar a sua graça por um mês. É para sempre. É para todo sempre. No entanto, ele, por sua graça e livre graça, ele agora decidiu amar o seu povo e aborrecer aqueles que não são seus. E a evidência então do seu aborrecimento, ele diz: olhe para então o que está acontecendo com Edom. Olhe para as suas terras. Vocês estiveram cativos. Mas perceba que não adianta vocês olharem para eles e terem inveja no coração. Porque eles estão se reconstruindo, sim, mas o que eles levantarem, eu vou derrubar. Agora vocês estão passando por um momento de reconstrução, de estabelecimento do reino. Esse reino vai se estabelecer definitivamente na pessoa do meu filho. Isso só acontece porque vocês são alvo do meu amor e eles não. Agora poderia ter sido eles e vocês não. Se eu os amo, sim, eu os amo, porque eu decidi não aborrecer vocês para sempre, mas amá-lo. E eu decidi me manter fiel a esse amor, mesmo quando vocês me aborrecem. Eu continuo a cuidar de vocês, e esse é o segundo ponto. O amor então de Deus, ele é comprovado pelas suas ações providentes, diante de um povo que mesmo desobedecendo, Deus continua então a sustentar o seu povo. Os benefícios prometidos a Abraão, a Isaac e a Jacó, agora eles são estendidos a essa nação, porque Deus é leal à sua aliança. Agora esse povo é leal ao Senhor? Não! E o cativeiro babilônico mostrou isso. Mas Deus graciosamente agora os tira de lá, os traz de volta para a terra, os coloca em um período de reconstrução. E eles continuam aborrecendo ao Senhor. E Deus diz: mas mesmo assim, vocês continuam sendo alvo do meu amor. Alvo do meu amor. Porque eu tenho uma aliança com vocês. E eu tenho cuidado de vocês. É por isso que ele remete ao pai, Jacó, da onde vem depois o título da nação, Israel, o príncipe de Deus. É como se ele estivesse dizendo assim: volte ao passado. Quando vocês tiveram origem como povo, em Jacó, nos seus filhos. Agora me diga, desde lá até agora, como eu tenho agido para aqueles acordos?
Eu tenho cumprido a minha promessa? Não. E agora tudo que será dito é um retorno a essa promessa. Porque você olha esse sentimento de aborrecimento do Senhor para com Edom e diz assim, mas por que tanta maldade? Diz assim, por que Deus está sendo tão duro com esse povo? É porque lá para Abraão Deus disse que eu vou abençoar quem te abençoar, mas também eu vou aborrecer quem te amaldiçoar. Quem se voltar contra você, receberá do meu juízo. E esse é o povo que por várias vezes se levantou contra o povo do Senhor. Esse é o povo que por várias vezes trouxe dificuldade para com o Senhor, para com o povo do Senhor. E agora Deus então está cumprindo a sua palavra dita a Abraão. É como se ele estivesse dizendo, olhe para os povos. Aqueles que têm abençoado a vocês, têm recebido ao longo da história os respingos da minha graça. A minha graça comum tem sido derramada sobre esses, mas olhe para aqueles que se levantam contra você. O que tem acontecido? Sabe por quê? Porque eu os amo, e amor é manter-se fiel a uma palavra dita. Eu os amo. E a prova do meu amor são esses atos providentes. É por isso que pode ser, por mais que agora Edom se levante, de qualquer maneira, eu os derrubarei. Porque eu serei fiel à minha palavra. Agora, por que Edom, terra da desolação? Por que Edom, povo que Deus está irado para sempre, e não vocês? Por quê? E a resposta já está sendo dada. Porque eu livremente resolvi amar a vocês e aborrecer a eles. Mas eu poderia ter feito o contrário. Agora vem vocês diante de uma situação difícil que vocês estão vivendo, questionarem o meu amor, a minha pessoa, a minha palavra e as minhas promessas. Acaso não sabem vocês que muitos desses sofrimentos foram exatamente porque vocês não se submeteram? Porque vocês não cumpriram a minha aliança? Foi na verdade consequência da desobediência de vocês? Porque eu continuei com a minha palavra, mas e vocês? O que fizeram vocês com os demais deuses dos povos? O que fizeram vocês no relacionamento com os povos? Vocês têm quebrado o meu acordo. Vocês têm quebrado a minha aliança. Mas eu posso dizer, eu os tenho amado. Eu os tenho amado. Não um dia, não 2 dias, não 3 dias, mas eu tenho feito isso. Sempre. Sempre e sempre. O versículo de número 5, então, termina dizendo que eles um dia verão. Sim, eles verão. Eles verão com os seus próprios olhos e eles exclamarão, grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Sim, grande é o Senhor. Sim, fiel é o Senhor. Sim, amoroso é o Senhor. Sim, justo é o Senhor. O povo tem sofrido por causa da injustiça que está à sua volta. Eles estão sendo subjugados muitas vezes, sim. O mundo é um mundo de injustiça, sim. As pessoas armam um montinho para se voltar contra o Senhor e contra o seu ungido, contra o seu povo? Sim. As pessoas fazem leis que são contrárias aos valores apresentados nessa visão do mundo judaica cristã? Sim, sim, elas fazem. Isso traz sofrimento à sua igreja? Sim, sim, traz bastante.
Mas haverá um dia, no dia em que o sol da justiça se manifestar, onde Deus então mostrará a sua graça para o seu povo e apresentar-se-á como sendo o juiz da nação. E como isso vai acontecer? Com aquele que é para uns cordeiro, para outros leão, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus haverá salvação para aqueles que agora se voltam para o Senhor em arrependimento e fé. E em Cristo Jesus haverá juízo, e pesado juízo, para aqueles que se voltam contra a sua pessoa. Para aqueles que dizem assim: vamos romper as nossas algemas. Ele regerá o mundo com um cedro de ferro. E Ele julgará todas as coisas. E nesse grande dia as pessoas dirão: grande é o Senhor, amoroso é o Senhor, gracioso é o Senhor, justo é o Senhor. A minha oração é que Deus nos faça ter essa perspectiva e essa percepção hoje. A minha oração é que você possa ser como um Asaf, olhando para a grandeza do Senhor, possa cair a ficha e se atentar para o destino dos ímpios. E a minha oração então é que você perceba que Deus o ama quando as coisas vão bem, que Deus o ama quando as coisas aparentemente vão mal, e que Deus o ama quando as coisas realmente estão sendo más. Que Deus o ama. E a prova do seu amor é o fato dele ter escolhido você quando poderia não escolher. Não escolher. Para te dar uma vida que você não poderia ter. A vida no reino do seu Filho. A prova desse amor é os seus atos providentes durante toda a história da sua vida. Se mantendo fiel. E se não fosse essa fidelidade, já teríamos sido consumidos pela sua ira. Talvez esse fosse um culto de púlpito e cadeiras vazios. Porque Deus já teria nos consumido. Mas sabe por que Ele não faz isso? Por causa do seu eterno amor. E por causa da obra do seu Filho na cruz. Que agora nos garante e nos dá o privilégio de sermos alvo desse amor. Por isso, se você está passando por momentos difíceis e está questionando o amor de Deus, olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Porque agora o amor de Deus ganhou forma na cruz. Cristo é a prova de que Deus ama aqueles que são seus, porque Ele se entregou por nós. E o apóstolo Paulo disse que aquele que nos deu a Cristo Jesus, com certeza nos dará com Ele e de graça todas as coisas. Não há nada que nós não precisamos que nós não tenhamos em Cristo. Por isso, olhe para a cruz. E eu termino pensando em algumas coisas. A primeira delas diz respeito ao tempo que nós vivemos. Porque hoje as pessoas estão enfatizando que a prova do amor de Deus são as bênçãos materiais. E que quanto mais você tem, mais você de fato tem sido amado, mais você está vivendo como sendo filho do Rei. Mas o que nós temos de melhor e de mais profundo é a salvação que Deus nos deu em Cristo Jesus. Por isso, pode ser que falte pão, pode ser que falte emprego, pode ser que falte dinheiro na conta, pode ser que falte dias de alegria, pode ser, pode ser, pode ser. Mas para aqueles que são eleitos pelo Senhor não faltará uma coisa: vida eterna no reino do seu Filho.
E alguma coisa dessas que eu acabei de vos dizer, que pode se comparar com a vida no reino do seu filho? Então você tem tudo o que você precisa. Por isso não faz sentido responder ao Senhor com murmuração e, sobretudo, com ingratidão. Sim, depois do Senhor ter dado Cristo para a sua igreja, e ainda você não está contente, satisfeito? O sofrimento também agora ganha uma nova perspectiva, porque agora ele é olhado e percebido à luz de toda a história da redenção. Porque Israel está sofrendo, mas é fruto da disciplina do Senhor. E Deus disciplina aquele que Ele ama. Para o mal? Não, para o bem. Para o bem. Porque é o que há de maior valor é um coração quebrantado e transformado pelo Senhor, que agora está sendo esvaziado dos ídolos desse mundo para amar ao seu Filho. E às vezes Deus vai nos quebrar para que isso aconteça. E isso é bom. É nesse sentido que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não para o bem-estar, mas para o bem que, segundo o apóstolo Paulo, é a nossa conformação ao seu Filho. Então o sofrimento é percebido de uma nova maneira. E a gente agora pode olhar para o sofrimento da nossa vida e responder com submissão, responder com gratidão, responder com reverência, e não com dureza de coração, que no caso desse povo tinha uma pitada melhor, era uma grande colher de inveja. O ponto aqui, gente, não é porque Israel vai mal, mas é porque Edom aparentemente vai bem. E agora eles olham para os povos e sobretudo para Edom e diz: veja, nós estivemos cativos, mas olha para a nossa situação, Senhor. Agora olha para Edom. E não é esse o questionamento que nós temos também? Poxa, Senhor, a gente vai à tua igreja, eu estou tentando fazer as coisas certas, mas parece que os ímpios prosperam e a gente não. Parece que a vida é sempre difícil para a gente. Meu colega foi promovido no trabalho, mas aqui estou eu. E veja, Senhor, que eu sou dizimista fiel ainda. E o questionamento é o mesmo do povo: de que vale então servir ao Senhor? De que vale cumprir os mandamentos e preceitos, se os ímpios prosperam? E se o Senhor parece não fazer nenhum tipo de justiça? Porque eles continuam crescendo, e esse é o dilema de Asaf no Salmo 73. Eles chegam a dizer: Senhor, os ímpios eles estão cada vez mais estupefados de tantas coisas. E no tempo de Asaf havia, na cultura de Asaf, quanto mais forte você era, mais era sinônimo de prosperidade. E uma das coisas que acontecia era que você passava óleo na barriga, a minha daria para fazer isso, para poder mostrar e aparecer bem, brilhava, porque isso era sinal de fartura e de prosperidade. E é como se Asaf estivesse dizendo: estou eu aqui, raquítico. E eles não apenas têm, eles fazem questão de ainda esbanjar. E Asaf começa no seu salmo de lamentação e falando, até que ele entende o futuro dos ímpios, versículo 17 do Salmo 73. E aí ele entende que, na verdade, tudo o que ele estava dizendo era fruto de uma pecaminosidade do seu coração, porque era fruto de inveja. Essa inveja, sabe o que fazia com o Asaf? Essa inveja fez com que o Asaf, não é diferente de nós, colocasse a si mesmo no centro do universo. Ele resumiu o mundo aos seus desejos. A boa vida se tornou-se então a vida que ele achava que era uma vida boa. E aí, se ele está recebendo o que ele desejava, ele dizia:
Tudo bem. Bom é o Senhor para nós. Bom é o Senhor para comigo. O problema é que a vida não diz respeito a você. Você não é o centro do universo, Cristo é. A história não gira em torno da sua vida, gira em torno da vida de Cristo. Gira em torno da vida de Cristo. Então, por que Asaf está bravo? Por que esse povo está bravo? Por uma coisa que vocês já sabem. E eu termino com essa frase que vocês já conhecem. Porque o reino não está sendo estabelecido, porque o nome desse povo não está sendo glorificado, e porque a vontade deles, a vontade desse povo não está sendo feita. Por que às vezes a gente responde a situações difíceis com tanta ira para com o Senhor? Porque no final das contas nós nos colocamos como sendo o centro do universo. E aí quando a nossa vontade não está sendo feita, o nosso reino não está sendo estabelecido, aí a gente se revolta contra o Senhor. Inclusive questionando o seu amor. Mas Ele tem nos amado. Ele tem nos amado. Quer sejam dias bons, quer sejam dias maus, Ele tem nos amado. Ele tem nos amado. E a prova desse amor é que Ele resolveu escolher você quando Ele poderia não fazê-lo. Ele resolveu colocar a sua providência na sua vida quando Ele poderia não ter feito. Ele poderia não cuidar de você, mas Ele tem feito. E pode ficar certo, Ele vai continuar fazendo, porque Ele permanece fiel à sua aliança. Vamos ficar de pé? Terminamos então esse primeiro sermão da série pensando nisso. O Senhor de fato é Deus que tem nos amado, o Senhor de fato é Deus. É o Deus que tem sido o Deus da providência durante todo o tempo. Em resposta a isso, gente, vamos amá-lo, vamos nos submeter à sua vontade. Há espaço sim para derramar o coração diante do Senhor. Mas não faça isso sem ter um entendimento profundo, de que Ele de fato é digno de confiança. Lamente, mas lamente com fé. Lamente, mas lamente com reverência. Lamente, mas lamente à luz da cruz. Sim, faça isso à luz da cruz. Vamos cantar.